Hoje estamos aqui a ter uma conversa com uma ESFJ e um ENTJ e um INTP. É uma conversa informal só sobre tópicos em geral que iremos agora ver como é que cada tipo responde e reage a determinados tipos de tópicos. Alguém quer começar? Sebastião, tens perguntas? Sim. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria que vocês comentassem a seguinte frase: a ciência não é posse de meio, mas antes um meio para chegar à verdade. O que é que você acha? Qual é a sua opinião? A ciência para mim é sempre um meio, nunca é um fim, porque a ciência não é estanque. Há sempre mais e mais e mais para se poder descobrir, porque senão, quando se achasse que se sabia tudo sobre uma determinada matéria, não era preciso pegar mais. Isso não é ciência, não é? A ciência tem um método e vai sempre tendo objetivos para os alcançar. Os próprios objetivos podem não ser estanques. À medida que, por exemplo, isso é muito claro na parte da biologia, provavelmente, e da física, não é? Porque vai-se descobrir qualquer coisa e depois aparecem mais não sei quantas coisas que depois dessa aparecem, que até muitas vezes nem eram conhecidas. Isto é sempre, a ciência está sempre em devir, está sempre em movimento, há sempre necessidades novas, não é? O ser humano é um ser, por natureza e por definição, um curioso e um insatisfeito muitas vezes. E quer sempre saber mais e mais, e quer dominar o mundo, quer perceber o mundo, quer dominá-lo, quer muitas vezes apropriar-se dele ou moldá-lo às suas características e à sua vontade. E, portanto, isto nunca mais acaba. Não é? A ciência é sempre um meio, nunca é um fim. É um meio para essas mesmas descobertas que a humanidade pretende. Portanto, a ciência não é posse, é talvez o meio ou um dos meios mais fidedignos e mais sérios e mais capazes de realmente nos dar respostas àquilo que nós pretendemos ir sabendo. Bom, eu de facto não poderia estar mais de acordo. Seguindo a sua linha de pensamento, então eu diria que, por outras palavras, eu penso que o que você quis dizer foi que, uma vez que o mundo está em tal evolução, quer dizer que a própria ciência se pode refutar através da sua própria experiência. Portanto, pondo em causa as variáveis. A ciência lida com variáveis. Sendo assim, cabe-nos a nós questionar o que já existe, pôr em prática, a fim de obter um melhor conhecimento. Estamos no mesmo comprimento de onda? Penso que sim. E também às vezes compete depois levantam-se às vezes outras questões mais de índole ética e moral, não é? Porque nem sempre as respostas que às vezes os cientistas e a ciência se deparam não são as mais corretas, digamos assim, para os fins a que se propõem, não é? Eu penso que foi o Einstein quando descobriu a fórmula da bomba atómica, o Heisenberg, ficou aflito, não é? Porque percebeu que aquela resposta que ele obteve a uma determinada pergunta que se lhe colocou, provavelmente, ele percebeu claramente as consequências que aquela descoberta poderia ter no futuro se o homem depois não soubesse lidar da forma mais correta com aquela informação, não é? Portanto, depois deu na bomba atómica, não é? E nas mortes que essa própria bomba depois acarreta, etc. Portanto, depois às vezes... Isso não é um problema da ciência, é um problema do homem. Esse é um problema do homem. A tecnologia que matou centenas de milhares de pessoas em Hiroshima
a mesma radiação é que nos ajuda a tratar de cancro hoje. Pois, lá está. É Portanto, aquilo às como vezes. quiser, é uma coisa subjetiva e não uma coisa objetiva. Pronto, lá está. Mas é isso que eu estou a dizer. Porque às vezes a ciência, depois, remete para questões éticas e morais. É aí que entra o homem. Sim. Já não a ciência propriamente dita, mas Sim. como o homem vai usar e manusear, Sim, sim. não é? E portanto isso às vezes depois levanta-se com outros casos, não é? Como os casos dos clones e quando mete embriões e fetos e se é razoável ou é moralmente aceitável clonarmos, por exemplo, humanos, que agora acho que é uma questão que anda aí no ar. Portanto, isso depois, às vezes a ciência remete para estas questões também morais e éticas, que é preciso depois saber, que nunca são normalmente unânimes, não é? Que depois é um problema dentro do outro, digamos assim, porque há sempre várias fações. A ética não é uma coisa linear e consensual, depende do ponto de vista por onde se pega nas coisas, não é? E, portanto, depois há sempre questões aqui muitíssimo complexas, que já muitas vezes transcendem a própria ciência e o próprio saber e conhecimento científico, como disse o Rodrigo, mas que, contudo, é importante colocá-las e saber por que caminhos é que podemos ou devemos depois percorrer com base nos conhecimentos que se adquiriram. Sim. O que for mais razoável. Era como tu dizias, a radiação é boa para, por exemplo, controlar tumores, e ainda bem que a Madame Curie a descobriu, mas depois também essa mesma radiação pode ser posta em causa para outros contextos Sim, sim. muitíssimo maus, não é? E prejudiciais. Sim, mas não se pode dizer que é um problema da ciência, a radiação. Não. É um problema Não. do homem. Do homem que depois já Sim, vai sim, usar. ou faz aquilo como quiser. Portanto, Exatamente, por não. isso é que eu falei depois das Sim, questões sim. éticas e morais, Sim, sim, sim. que já tem a ver com os homens, não é? Isso é uma boa questão, é uma excelente questão. Exatamente. Falando em moralidade, vocês acham que existe moralidade absoluta, como certo e errado serem coisas intrínsecas da natureza e não coisas que nós decidimos por nós próprios? Não, acho que não. Como assim? Não, é tal questão da geografia e da cultura, há muitas culturas. Então achas que não o quê? Acho que não há verdades absolutas no certo e no errado, Ok. não é? Nós somos sempre produto de um contexto primeiro geográfico, depois familiar, depois social, depois cultural, não é? E antropológico. Nós somos feitos de muitos bocados de coisas que, não é? Que nos levam depois a termos pensamentos e decisões e ações mais virados para uns lados ou para outros, exatamente porque temos uma base cá dentro que nos foi incutida por todas essas razões que eu falei, desde a geografia, se tu nasceres no Oriente ou no Ocidente, e só isso por si só, a parte geográfica, já vai alterar completamente as tuas decisões, aquilo que tu achas correto e não achas correto, porque têm valores completamente diferentes, defendem coisas completamente diferentes, às vezes defendem as mesmas coisas por ângulos completamente diferentes e, portanto, nós depois somos educados como tendemos a educar, normalmente, e todos esses valores que estão subjacentes às culturas e às sociedades são esses que depois que nos vão, que nos calham a nós também, e normalmente é com base neles, poderá não ser sempre, mas normalmente é, que nós depois agimos e educamos e tomamos decisões com base nos valores que nos inculcaram, que podem ser completamente diferentes, tendo em conta o sítio onde tu nasces. Isso é logo uma coisa que é muito clara, a gente vê o Ocidente e o Oriente e percebe imensas diferenças que são evidentes. Fora depois há outras, só mesmo quem lá mora e quem lá vive, com o tempo mas há outras que são completamente flagrantes. E portanto, o que para mim pode ser uma verdade absoluta, entre aspas, não é de certeza para uma pessoa que mora, sei lá, no Dubai ou na Tailândia ou na China, não é? Ou em Timor.
Já não falo da Finlândia, Nem que é a coisas- Europa também, não é? Que se calhar Nem- já há diferenças. Nem coisas como, por exemplo, sei lá, matar alguém ser certo ou errado. Porque obviamente depende exatamente do crime, depende do país onde o comete, depende da cultura como a julga, certo? Portanto, nem nesse aspecto, certo? Ou não? Quanto a esse aspecto, contudo, ainda indo aqui no conceito que estava a ser exposto há pouco tempo, ainda relativamente à verdade absoluta, se formos a ver, num certo ponto de vista, a própria ciência também lá está, ela implica estar sempre a ser renovada a todo o momento. Mesmo no que toca a factos culturais, podemos dizer que há 70, 80 anos atrás, na década de 60, no norte da América havia um problema muito grave que ainda hoje existe, que é a discriminação, a violência racial. Antigamente, quando as pessoas da etnia branca ofendiam os negros por serem escravos, era considerado uma coisa normal. Atualmente, em 2021, é uma coisa que nós reconhecemos que é algo como um parasitismo. E isto tudo para provar que se é correto ou não um fenómeno da sociedade depende fundamentalmente da sua estrutura social, assim como, para além da sua estrutura social, da história do país. O que é verdade para uma comunidade, para outra pode ser o mesmo fenómeno pode ser considerado algo como disfuncional. Vamos tomar o caso do casamento em Portugal. Ao passo que a noiva se veste de branco, na Índia ela veste-se de vermelho. Contudo, no que toca ao luto, em Portugal veste-se de preto e na Índia veste-se de azul. Uhum. Mas será que isso, aos olhos dos portugueses, é algo disfuncional? Será algo aceitável? Teremos que fazer essa pergunta. Eu não considero pessoalmente disfuncional ou aceitável. Contudo, eu aceito essas diferenças porque faz parte de viver em harmonia em sociedade. Eu, por exemplo, podia te cumprimentar com um aperto de mão e assim poderia cumprimentar com 2 beijos na face. Contudo, se estivéssemos num país do Oriente, como por exemplo na Coreia do Sul, ou na China, na Tailândia, eventualmente já seria como a velha. Uhum. Estes comportamentos, na minha ótica, como um extrovertido, um ENTP, ENTJ, eu não os considero disfuncionais ou problemáticas. Eu encaro-os pessoalmente como algo que tem que ser aceite a fim de viver em harmonia com a comunidade. Não os encaro como problemáticos. Uhum. Indo agora de encontro à questão do matar, de tirar vida a alguém. Antigamente, se virmos aos olhos da Renascença, século... Sim, Renascença, Renascimento. Se virmos com esses olhos, do século XV, era uma prática comum, era algo funcional. Exato, era um castigo. Da mesma maneira que se nós chamássemos, preto a um negro, há 60 anos atrás no norte da América, era normal. Mas, contudo, atualmente não é. E porquê? Mais uma vez, sublinho esta linha de pensamento, que para se considerar que um fenómeno específico é problemático, devemos ter em consideração 2 coisas importantes: a história do país e a sua estrutura social. É. Sim.
Posso falar? É claro. Eu acho que o Sebastião levantou aqui uma questão muito importante que eu queria referir e acrescentar coisas. Quando eu há bocado falei que os valores têm a ver com a geografia, portanto, o sítio onde nós nascemos vai depois influenciar muito como vamos ser educados e influenciados, não é? Nos nossos comportamentos e nos nossos valores, que é isso que estamos aqui agora a falar. Não, mesmo dentro de cada país há evolução, não é? Porque quando tu dizes que a escravatura era aceita, por exemplo, nos Estados Unidos da América há 100 ou 200 anos atrás, hoje no mesmo sítio geográfico, não é? Continua lá, não é bem assim, não é? Portanto, dentro da própria geografia as coisas podem evoluir, podem, devem, não é? E evoluem, não é? Antes da Revolução Francesa, não é? De 1789, da famosa igualdade, fraternidade e liberdade, que, não é? Que foi depois o grande motor para novos valores, primeiro a nível europeu e depois até mesmo com algumas repercussões mundiais. As coisas eram muito diferentes, não é? Portanto, havia realmente essa repressão e quase que nem era racismo. É que o grave disso é que nem havia racismo, o que remete para uma coisa ainda pior, é que era completamente natural uma pessoa de cor preta, eu digo de cor preta porque o branco também é uma cor, portanto, ser escravo ou ser de propriedade de um outro ser humano nem se punha em causa, portanto, era muito pior que racismo, porque o racismo remete-nos para questões e para questões, para revoluções, para manifestações. Naquela altura nem se punha, era ter um ser humano, era posse, era uma propriedade nossa, portanto, era uma coisa absolutamente, que lá está, que nos dias de hoje é absolutamente transcendente, não é? Como é que é possível que isto já tenha acontecido? Portanto, e mesmo nos próprios países, a geografia está lá e é a mesma, e há evolução, ainda bem. Que há. Este é o primeiro ponto que eu queria falar, porque eu há bocado só me referi que a própria geografia influi e de que maneira, na nossa maneira, como depois vamos realmente pensar e o que é que vamos defender, mas não é só isso, porque depois dentro de cada país também se evolui. E a Revolução Francesa foi não é como outras, depois o maio de 68, agora há menos tempo, há 60 anos, ou 50 e tal anos, não é? Também foi outro tipo de revolução que apareceu. Aquilo que me parece é que essas questões, infelizmente, ainda se vão colocando, não é? E muito. Os Estados Unidos não estão livres de racismo, nem pouco mais ou menos, não estão, e nós vemos, é escandaloso as diferenças realmente como se tratam uns e outros, isto até do ponto de vista das próprias polícias, que deviam, por definição, defender os cidadãos, e não defendem, pelo contrário, não é? Pelo menos alguns, e que parece que realmente tudo tem a ver com a cor da pele, que é uma coisa, para nós, extraordinária no século XXI, não é? Mas infelizmente, mas ao passo que agora se fazem julgamentos, mesmo que às vezes falaciosos, não é? Eles também dizem que nos julgamentos, se a pessoa for branca, supostamente tem uma pena, e se for preta tem. Dizem, e eu até acho que poderá ser. Mas pelo menos as coisas são faladas, são reprovadas, são manifestadas em público, são julgadas, coisa que não acontecia. Isso é um bom princípio. É pena que ainda estejamos nesta fase, acho que já devíamos ter passado essa fase. Há países muito menos racistas que outros, ou pelo menos a lei é igual, e é mesmo igual, rigorosamente igual, independentemente da cor da pele. Depois, o que é que cada um sente e acha? É assim, tu levantaste aqui uma questão importante. Eu também sou muito pluralista, sou muito multiculturalista, mas sou mesmo. E penso que nas gerações futuras vai tender a ser assim, porque nós vamos começar a ser educados e a lidar de perto com essas situações, não é? Eu posso aqui recordar, vocês não se lembram, porque não eram sequer nascidos, mas quando o nosso António Variações apanhou a SIDA, e foi talvez o primeiro português que se soube da causa de morte em Portugal, que foi publicamente falado, porque ele era uma pessoa pública, não é? Era um cantor. Eu lembro-me na altura
toda a gente já sabia que era SIDA, já se sabia que a SIDA era uma doença transmitida sexualmente e, portanto, levantava ali questões depois de tabus. Mas no telejornal, os jornalistas não diziam que ele tinha morrido de SIDA. Ainda gostava de pronunciar a palavra. Porque é uma palavra que depois remete para relações sexuais, para, não é? Porque era um vírus que 90% das vezes apanhava-se por essa via. Homossexualidade também era uma palavra que ainda não se engolia muito bem, não é? E portanto eles diziam que ele morreu de causas desconhecidas. E Mas em que década? O António Variações morreu de Mais causas. em que década? Hã? Em que década? 80? Em 84, acho eu que ele morreu, 80, por aí. Portanto, ainda era tudo muito novo. Havia algumas palavras que ainda não eram de fácil pronunciação nos mass média. E estás a ver que ao fim de 30 anos isso é uma coisa que é que não diz a palavra SIDA, ou homossexual, ou casamento entre homossexuais, ou... Há coisas que já entraram tão naturalmente e com tanta frequência na nossa sociedade, não é? E todos nós conhecemos pessoas, se calhar, que se casaram entre sexos ou que morreram de SIDA, que começa a cair na norma. É uma coisa normal, já não se faz tabu, já não se esconde, já não se pensa duas vezes na terminologia que se vai usar. Não faz sentido nenhum. Portanto, eu estou convencida, e isso para mim é um dos grandes, como é que eu vos vou explicar, é um dos grandes conquistas do século XXI, fim do século XX e o século XXI, que é uma total liberdade de ação que as pessoas têm, não é? Os homossexuais eram altamente reprimidos, não é? Há deles que dissessem ou que assumissem, eram perfeitamente massacrados, não é? E isso é uma coisa que vai tendendo a não ser assim, não é? Juridicamente são pessoas exatamente como as outras, com os mesmos direitos. Não, isso não tem nada a ver, não é uma coisa que se deva ser prejudicada. As pessoas não devem ser prejudicadas por isso, é uma opção delas. Quem fala nisso, na homossexualidade, fala na raça, fala em todas essas questões que eram altamente criticáveis na sociedade e que reprimiam as pessoas e que as faziam não se assumirem tal como elas gostavam de ser e, portanto, deviam ser extremamente infelizes, não é? Porque passavam a vida a reprimir os seus desejos e a sua vontade de como queriam decidir viver a sua vida, porque havia uma sociedade que era brutal e que as pressionava ao máximo. E isso, eu noto que isso cada vez é menos. E constato isso com muita satisfação. Hoje as pessoas, nós pensamos em Águeda, eu estou a falar em Águeda, como é que isto será em Nova Iorque, não é? Ou em Londres. E pá, uma de cabelo azul, outra de cabelo vermelho, outra com as calças todas rotas nos joelhos. As pessoas são completamente livres de se assumirem como elas gostam de ser, com muita normalidade, que é assim que deve ser, não é? Porque ninguém está a desrespeitar o outro, só estamos a fazer aquilo que nos dá gozo e prazer, pronto. Mas isto parece hoje assim quem fala, mas isso é mesmo assim, claro que é assim, mas nunca foi assim, não era bem assim. E eu não estou a falar de há um século, não é? Nem há meio. Portanto, há realmente há conceitos sociais e há valores que podem estar de tal maneira enraizados nas nossas cabeças, ou no coletivo, que depois demoram muito tempo, porque estes fenómenos sociais não é assim de um dia para o outro, demoram realmente muito tempo a serem postos em prática, com naturalidade, demoram mesmo muito tempo. E as pessoas sofrem muito por se quererem assumir. E eu agora noto que isso já não dá uma sensação que já foi bem pior. E isso, eu gosto de constatar isso com agrado. Isso para mim é uma das coisas mais importantes do século XXI. Okay. Isto tendo em conta ainda certo e errado. Portanto, a pluralidade de valores e de gostos. Sim. Nós não temos de dizer, não vou pintar o cabelo de vermelho porque, depois vou para a rua e Deus me livre, é uma escandaleira, vou-me olhar de lá. Isso já foi. Gosto de pintar de vermelho, vou pintar, acabou. E isso, claro, a primeira que apareceu, às tantas, meu Deus. Agora, se aparecerem 300, já ninguém liga, não é? Portanto, é um número. As pessoas também se começaram a assumir.
as lésbicas, os homossexuais, os de raça preta, os disto, tudo aquilo, começaram-se também a assumir, a vir para a rua e dizer, não, eu sou e qual é o problema? Sim, sim. É a minha vida, eu é que sei o que é que faço com ela. Portanto, começaram-se a criar movimentos de... Por exemplo, eu gosto de ver no julgamento do George Floyd, que começou agora, nessas manifestações, muitas das pessoas que lá estão, e bem, são brancas. Eu não tenho que ser da raça, eu não tenho que ter a cor da pele do George Floyd para achar aquilo uma coisa surreal. Sim. Não é? Eu, se for mais abrangente e disser, eu não quero saber da cor da pele dele, ele é um ser humano que morreu de uma forma absolutamente surreal, de uma maldade, de uma prepotência que não tem limite. Portanto, isto chega para eu ir para a rua, não é? Não tem que ir só os daquela raça, que provavelmente sentem de uma forma mais sentida, pois passo o pleonasmo, porque realmente aquilo são sempre eles a levar no pelo, não é? Normalmente nestas coisas, mas isso não invalida que os brancos não se juntem à causa, não é? Sim, é claro. Devem se juntar à causa, Sim, é claro. independentemente da cor da pele. Eu não sei se divaguei, se falei bem. Eu já não me lembro bem o que é que ele disse depois. Eu só queria referir a essa sobre a moralidade e a multiculturalidade, isso certo e errado. Portanto, é olhar para a comunidade com um olhar relativista. Sim. E não etnocêntrico. Exato. Yeah. E pluralista, não é? As pessoas devem viver a vida conforme gostam. Seja na roupa, na cor do cabelo, na cor da pele, no parceiro ou na parceira que resolveram ter para a vida. Não interessa. É um problema, não é problema nenhum, delas. Elas é que decidem a vida delas. Mas isto antes era muitíssimo complicado quando tu saías daquela norma, não é? Que era muito rígida. E hoje não é assim. E isso é uma coisa que eu acho que, até que enfim... Portanto, eu acho que as gerações futuras, como vão ser já educadas e vão privar com multiculturalidades e com multi-opções, vão começar a achar isso uma coisa absolutamente natural. Portanto, eu acho que isso vai tender a desaparecer com o tempo. Sim. Não é? Concordo. Com as gerações que vêm. Ainda há ali pessoas, ainda há ali algumas resistências, Sim. talvez nas camadas mais velhas, são educadas com outros valores e com outra rigidez, mas essas gerações vão desaparecer e depois as que vierem, eu penso que já é tudo muito mais aceitável, como deve ser. Não é? Como deve ser. Mudando um bocadinho o tópico, alguém tem alguma coisa? O que é que vocês gostam de fazer, por exemplo, nos tempos livres? Para mim, eu já estou numa, porque é assim. Nós vamos mudando ao longo da vida. Vocês, se calhar, embora tenham 20 anos, 20 e poucos, não é? Se vocês andarem para trás meia dúzia de anos, os vossos interesses são completamente diferentes, não é? Isto vai-se passando ao longo da vida. Portanto, eu já passei a fase, eu era uma pessoa de sair muito e de ir para ali, para lá. Agora, isto é mesmo assim, as pessoas, mas sou eu, não quer dizer que as pessoas todas sejam como eu, não é? Da minha idade. Pronto, eu gosto imenso de ler, gosto imenso de estar por casa, estar no meu sossego, estar no meu sofazinho, estar a ver os meus filmes, estar a ler os meus livros. E tu? É o que me dá mais gozo neste momento. Eu particularmente, no que faço dos tempos livres, faço e toco muito, porque faz parte da minha obrigação enquanto músico. Gosto também de ler, indo de encontro ao teu tema da música, provavelmente. Também, mas indo também de encontro ao contexto do que estamos a falar, que realmente é, portanto, olhar para a sociedade com um olhar relativista. Também gosto de ler também sobre a música noutras culturas, noutras cidades, porque, como nós já sabemos, até na música e nas artes havia coisas contrastantes que para outras sociedades, lá está, não era comum
algumas estruturas existirem, como também eram proibidas. Há alguns conceitos, desde harmonia até à presença dos instrumentos musicais na igreja. Exatamente, portanto também é algo polémico, que de certa maneira se pode aqui... Tu tinhas dito que havia determinadas notas que não se podia tocar em determinados tons. Exatamente. Por exemplo, desde sempre, a música é algo, pronto, que está muito associada à palavra, à transmissão do conhecimento mas sobretudo ao som. Por exemplo, há pouco o Rodrigo falou sobre o tópico da religião. Por exemplo, se nós formos para trás, para o século X, XI, XII, que foi o começo da construção da Notre Dame, pensava-se que a música tinha de ser uma prática essencial da igreja, sobretudo a voz, tinha que entrar a voz, pela razão de que só a voz, em primeiro lugar, era um dom. Em segundo lugar, era um meio para poder transmitir a palavra de Deus. Criar o mundo pela voz. Uma das passagens da Bíblia, que a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, ou algo assim parecido. Exatamente. Provavelmente era levado literalmente nesse tempo. Exatamente. Isso leva-nos também para um tópico de que os monges e os praticantes da igreja, uma vez que eles se tornavam membros da igreja, tinham que conhecer música, né? Ou seja, eles não podiam usar a música instrumental, porque em primeiro lugar só através da voz é que se podia passar a palavra de Deus. E em segundo lugar, usar a instrumentação era proibido pela razão de que não era só um luxo, como também os padres não podiam ter nada deles. Vamos tomar o exemplo do nome deles, que eles têm que abdicar do seu nome original e a sua casa. São por essas duas razões. É pela transmissão da palavra de Deus e não poderem ter nada que é seu, portanto, instrumentos musicais. Sim, falta de posse. De possessões. Sim. Exatamente. Boa. Interessante. Então, tu tinhas dito que gostavas que já gostaste mais de sair e que agora preferes mais ficar em casa. Sim. As pessoas acho que ficam mais introvertidas à medida que o tempo passa. Não já ouvi isso. À medida que ficas mais velho, ficas mais... Não. Os próprios... As necessidades mudam. As necessidades vão mudando, exatamente. Tudo é posto em perspectiva, não é? E tu vais relativizando. É isso mesmo. Quer dizer, à medida que vamos tendo mais idade, ou mais experiência, os interesses também vão mudando, não é? Os interesses, as capacidades, as vontades. Há coisas que ficam sempre, não é? Coisas que ficam sempre, os gostos musicais dificilmente mudam, não é? Falar nisso, que géneros de música é que vocês ouvem? Ou que gostam de ouvir mais? Eu gosto de ouvir o rock da minha altura, que para mim é o melhor rock do mundo. Que não é por ser 90. Sim, não é por ser da minha altura, não é? Sim, também. Mas de facto acho que foi o auge do rock. Sim. E tu? Quando os álbuns demoravam anos a serem feitos e as músicas tinham 10 e 15 minutos, como eu digo. Portanto, aquilo era realmente bem feito e bem elaborado. E tanto que ainda hoje se vende muito e tu gostas. Sim. E acho que há coisas que ficaram mesmo transversais e que aquilo realmente é bom. Depois gosto de música clássica também, não é? Eu gosto muito. Também ouço muito. Muito bem. Em particular, eu, uma vez que sou músico, claramente tive formação em música clássica, contudo, eu gosto em particular da música contemporânea. E aqui refiro-me mais concretamente à região dos anos 60, 70, 80. Houve um estilo que se criou que é a música ambiente, música drone. Sim. E ela deriva, portanto, deriva das consequências da guerra e
e das vertentes sociopolíticas, portanto, dos fascismos. Portanto, ela nasceu devido ao experimentalismo da música. A guerra cortou financeiramente os apoios à música e às artes, então as pessoas começaram a experimentar mais música, a experimentar maneiras diferentes de combinar sons. E então a música ambiente e a música drone, de certa maneira, são estilos de música que combinam estruturas não definidas, são progressões harmónicas, são fundamentalmente harmonias de longa duração. Portanto, resumindo, Gostas de drone e... Sim. Drone, ambiente e de música indeterminista. Fixe. Olha, mas diz-me lá melhor o que é isso de música drone, que eu não estou a ver. Podes explicar? Portanto, drone quer dizer, pronto, em termos musicais, drone é uma nota pedal. É uma nota pedal. Portanto, uma nota pedal é aquela nota que sustém a harmonia, que sustém uma harmonia ao longo do tempo. É uma nota que se... Constante? Exatamente, é uma nota constante. Pode ser grave ou aguda e que potencia o sentido harmónico da obra. Olha, por exemplo, Ave Maria é um caso desses? Está sempre. Mas está sempre de fundo. É isso? Tem ali aquela base constante e depois já sofre algumas flutuações, algumas diferenças? Exatamente, portanto, no que toca... Mas também há música drone, pode-se, também há na música clássica ou não? Não, já não existe na música... Mas como estavas a falar que havia ali uma base igual... É um género só por si, acho eu. Vou lembrando da Ave Maria, veio-me assim, porque há ali uma base que é sempre igual, do princípio ao fim, não é? Portanto, no que toca a algo repetitivo é minimalismo. É minimalismo, uma base minimalista. É diferente. Não consigo dar um exemplo concreto de algo contemporâneo, mas, por exemplo, se pegarmos num som de um avião constante, Sim. pode ser um drone, uma vez que é uma única frequência sobreposta a outras, criando assim um ambiente harmónico. E isso é música? Pode-se chamar música? Exatamente. Porque existe alguns estereotipos que acontecem na música. Algo que a mim particularmente eu não concordo é dizerem que a música é um conjunto de sons, em primeiro lugar é um conjunto de sons. Melódicos e harmoniosos. Exatamente, e que tem que agradar ao ouvido. Então, em primeiro lugar, eu não estou de acordo, por diversos motivos, mas dos quais eu posso sublinhar dois. Porque é que tem que ser um conjunto de sons, em primeiro lugar, ou seja, uma visão tão restritiva, e em segundo lugar, porque é que têm que ser melodiosos e musicais, e que agradem ao ouvido. Então, nessa perspectiva, vamos pegar... Toda a gente gostava das músicas todas. Não é? Exatamente. E dos quadros todos, e dos filmes todos, e dos livros todos, e todas as artes. Exato. Por exemplo, vamos pegar no som de gotas aqui de uma poça d'água. Não é um som musical. Um som branco. Exato. Exato. Não é um som musical, para além de... mas é um som agradável. Ou seja, é contrastante. Então vamos pegar numa motosserra. Sugere o que nós quisermos, não é? Dá-nos aso à imaginação. Exatamente. Música de ruído, em inglês, o noise music. Contemporâneo, desde o final das décadas de 60, 70, 80, entrar por aí. Eu gosto particularmente de música, da música contemporânea, que não nos remete à música clássica. Algo que é explorado, a exploração da música, algo experimental.
Eu gosto de metal e rock, neste caso. Eu estou mais num período de metal e rock. Mas gosto de qualquer tipo de música. Desde que seja. Tenha algum tipo de estruturação na música, não seja algo demasiado simplista. Nós também, acho que vamos ouvindo as coisas, às vezes tem um bocado a ver com aquilo que nos apetece na altura, não é? É claro, sim. Porque as músicas, de facto, dão-nos muitas respostas ou satisfazem-nos de muitas maneiras e nem sempre nós estamos... É como pode haver dias que me apetece um bife e noutros que me apetece bacalhau, quer dizer, porque acordei para ali virado ou porque hoje me apetece mais. E acho que a música é um bocado assim, não é? Se eu tiver mais zen, gosto de ouvir sei lá, uma sonata ao ar, um Chopin, não é? Mas se estiver com mais pica, vou buscar uma rocada qualquer mais. Eu Tem a ver um penso, bocado com o estado de espírito, da altura, ou com, não sei. particularmente, eu penso que quanto mais diversidade de estilos nós conhecermos, podemos gostar de coisas diferentes. Sim. Eu descobri a música drone, a música ambiente, o indeterminismo no verão do ano passado e de facto para mim foi algo que foi muito inovador pela razão de que, em primeiro lugar, é algo que eu me identifico e, em segundo lugar, foi algo que eu não tive formação disso no conservatório, despertando assim um interesse para Estás sozinho, não é? A descobrir sem influência de formação nenhuma, isso é bom. Penso que tivemos muito tempo no conservatório fomos formatados só para a música clássica. Penso que devia haver mais Abrangência. Se ela é tão ampla, tão diversificada, porque para além de termos sido formatados a pensar que a música tem que ser algo extremamente pensado, quando na verdade não tem que ser extremamente pensada. Em primeiro lugar, a música é parte da ciência, da física, mais concretamente da física, A estrutura da música, sim. matemática, não é? Dizem que as obras estão a ver na sua matemática, já algumas Sim, delas. refiro-me à acústica musical. A complemento de onda, que é um conceito de em física, mas sim. Exato. A composição de uma música. Olha, vocês não gostam de física. blues? Eu gosto imenso de blues também. Sim, mais ou menos. Acho. Dispõem bem, ficamos. Portanto, és mais rock que dos Blues, anos 80. gosto de jazz também. Jazz. Sim, gosto de música ligeira, gosto de baladas. Uma boa balada, acho que é sempre audível, acho que é sempre bonita. Sim. Há coisas que para mim são sempre umas mais elaboradas, outras. Gosto de ópera, gosto imenso de ópera, por exemplo, não é? A gente não pode comparar a ópera com um blues. Mas não quer dizer que não sejam ambas muito bonitas, cada uma no seu estilo, não é? Sim. Na sua. Depende da pessoa, na sua. dos interesses da pessoa. Eu posso fazer uma pergunta a vocês dois? Yeah, claro. E peço que sejam honestos. Mais uma vez não vos quero apanhar surpresa. Força. Mas por exemplo, para ti, Rodrigo, o que é uma música boa? O que é uma música boa? Algo que tenha estrutura. E o que é isto? Tem de ser algo que tenha. Tem sempre uma finalidade, mas que seja pensado, que tenha algum tipo de inteligência por trás dela. Que não seja só música, só por agradar às massas, ou que seja demasiado simplista ou fácil de fazer. Por isso é que eu gosto, acho, de metal. É porque não é simplista, ou depende do que a pessoa veja como simplista, mas tem um sentido filosófico por trás da música, não é só... Tem uma mensagem, Sim, passa uma mensagem. não é só tambores ou guitarras. Tem ou outras que seja. preocupações para além da música em si. Tem a intenção de quase de se referir a determinados tópicos que depois a pessoa pode ou não refletir sobre eles, ou pode gostar mais ou menos, filosóficos, políticos, sociais, depende. Portanto, então estás para dizer que... Mas é qualquer coisa. Sim, portanto estás a dizer que o significado que para ti tem
tem o metal, por exemplo, portanto, é tão importante como uma música de ritual, não é? Música de ritual, Não sei, depende. a música de ritual, ou seja, guizos e tambores e vocalizos. Não pode ser só barulho pelo sentido do barulho, tem de ser alguma mensagem por trás. Exatamente, e a música de ritual tem um significado por trás. Tal como tu estavas a dizer, tem que ter um significado e não tem que ser estruturado. Então, se agora montarmos uma fogueira aqui e dançarmos a agradar que choveu, Sim. tem significado, tal como o metal. Sim, mas esse significado é metafísico ou espiritual. Tem um significado, agora eu não me vou relacionar com ele, porque não é alguém que eu acredito. Pronto, exato. E quanto a si, o que é uma música boa? Para mim, uma música boa é uma música que me tenha a ver comigo. Eu acho que a música realmente talvez de todas as artes, de todas as produções humanas, criativas, é a mais versátil e é a mais mágica. Ou seja, toda a gente gosta de música. Eu acho que não pode haver ninguém. Já fazemos há milhares de anos. Não é? Eu acho que está quase no nosso ADN. Sim. Não sei explicar. As outras artes, se calhar, também, mas realmente a música, por nos apelar ao auditivo e não ao visual, como quase todas as outras, não é? Eu acho que isso lhe confere uma característica muito, muito específica e muito mágica. É Ok? algo quase transcendente, não É abstrato, tu não vês Sim. a música, tu vês um livro, tu podes voltar, podes também folhear, podes voltar atrás no som. Mas eu acho que realmente as sonoridades remetem-nos para uma sensação muito própria, que mais nenhuma arte consegue. Para mim, uma boa música, eu não te vou dizer que é uma música tecnicamente assim, sabe? Porque eu nem sequer percebo tecnicamente da música, percebes? Mas eu tenho que a ouvir e ela tem que eu tenho que me sentir bem com ela e tenho que gostar daquele conjunto de notas, do que lhe quiserem chamar, que para mim resultam bem, não é? Resultam bem e que eu as absorvo de uma forma que me dá prazer. E para mim é uma boa música. Agora, e depois dentro das músicas, lá está, eu posso ir ver uma ópera e sair lá encantada, epá, que maravilha, adorei. E posso ouvir até um fado ou outro e gosto imenso, e depois posso ouvir um samba e acho delicioso, e depois ouço a sonata ao luar e fico extasiada porque não conheço nada que remeta à paz tão bem como aquela música, por exemplo, à paz. Sim. O que é a paz? Para mim é aquilo, é ouvir aquilo. Portanto, ela é muito... mexe muito com a nossa interioridade de uma forma que não é fácil de explicar. Isso para mim é uma boa música. Ok. É quase um sentido transcendente. Não vou um dizer que sentido. tem que ser tecnicamente assim. Não tem, porque nem eu sei nada disso. Eu tenho que ouvir e gostar. E aquilo tem que me dizer alguma coisa. Eu tenho que me sentir bem. Agora, porque é que eu gosto mais de Wagner do que de Strauss? Não sei. Isso já não sei. Sim. Tem a ver com a minha pessoa, com a forma como... Sim. Não sei. Não é? Exato. Também é uma boa questão, se calhar. Exato. Porque é que gostamos mais de umas do que de outras? Sim. Isto pergunto isto por duas razões. Não só pela subjetividade das respostas, mais uma vez indo em encontro ao nosso tema, e também por outro lado porque a música, mais uma vez, pronto, isto tudo para dizer que a música não se tem que necessariamente limitar à arte performativa, quando ela também se insere em contexto terapêutico, educativo. Musicoterapia, sim. Exatamente, portanto, terapêutico, educativo, artístico e lúdico. Tem muitas vertentes, tem muitas. Sim. Faz Exatamente. bem de muitas maneiras, não é? Pode não sei se buscar. ainda é, mas era recomendado, médicos no passado recomendavam a pacientes música. Quando determinados tipos de música, determinadas doenças tinham determinados tipos de música que as pessoas deviam ouvir quase como receita.
sei se ainda fazem isso hoje, mas... Ainda Pode fazem, ser relaxante, pode ser. Assim que se achava que a música ia ajudar naquele tipo de problema que curava a pessoa. Gosto muito de fazer assim uma espécie de... Esse é um tema interessante. Isso é um tema muito interessante porque, de facto, isso já é uma história tão antiga que os primeiros registros que há escritos existem na forma de escrituras na Bíblia. Vamos tomar o caso daquele salmo típico de Salomão que ficou curado da loucura através do toque de harpa, a vozeira que derrubou a muralha de Jericó. Sim. Vamos tomar o exemplo de que quando o dilúvio acabou, as mulheres tocaram pandeiro, ficaram alegres, por isso tocaram instrumentos de percussão. Tudo cenas, sim, tudo metáforas para o poder da música, neste caso. Exatamente. E esse tema, em concreto da música, enquanto contexto terapêutico, teve tal impacto que mesmo filósofos importantes da história, como Platão e Aristóteles, fizeram invocações à música. E esse tema ainda hoje é tão discutido que na década de 40, nos Estados Unidos, mais concretamente no estado do Michigan, formou-se o primeiro curso de musicoterapia do mundo. Exatamente. Isto para provar que a música efetivamente pode-se inserir num contexto terapêutico. No contexto educativo, exatamente, e no contexto educativo podemos encontrar os famosos conservatórios, escolas, tipo nas escolas primárias, nas aulas extracurriculares, música para crianças. Podemos encontrar música num contexto lúdico, onde se pratica a música em contexto não formal. E finalmente a música enquanto um produto artístico, performativo, da mesma maneira que a dança não se pode inserir só num contexto artístico, portanto de uma dança coreografada, assim como a música. Sim. Ela também existe para o contexto terapêutico. É muito mais abrangente do que a arte em si, não é? Que ela evoca. Tem muito mais aplicações, digamos assim. Porque é que existem fisioterapias? É a dança não locomotiva. Tipo, a um certo ponto de vista. A dança como contexto terapêutico. Existem fisioterapias. E a dança enquanto contexto educativo. São catarses, não é? Quase são escapes a problemas emocionais. Exatamente. Que ali, que através da música ou da dança ou de outras coisas, esses escapes se revêem como muito bons e positivos, não é? E vão ao encontro dessas mesmas dificuldades Sim. que se sentem, que as pessoas sentem. Isso é verdade. Olha, por exemplo, sei de consultórios médicos, por exemplo, dentistas, não é? Uma pessoa vai sempre nervosa e nunca vai propriamente boa vontade, porque não é agradável, não é um sítio agradável. E há consultórios, por exemplo, que têm uma música de fundo. Sim. E eu acho isso uma ideia absolutamente inteligente. Porque se for uma música ambiente, instrumental, que supostamente toda a gente gosta, uns mais, outros menos, mas que ninguém, não é aquele tipo de música mais generalista, digamos assim, não é? Portanto, mais fácil agrado. Não é? Não vou pôr ópera no consultório, porque para muita gente se calhar era pior ainda que o soneto. A pessoa já vai nervosa, vai ouvir uma coisa que detesta, ainda se vai irritar mais. Portanto, mas se for aquele tipo de música suave, instrumental, ligeira, estás a ver? Sei lá. Eu acho que as pessoas sentem-se e se focarem no que estão a ouvir, a atenção está mais... E até se esquecem que estão a levar com uma broca no dente. Porque estão a ouvir. E isso, eu acho isso muito inteligente da parte de quem usa essa estratégia. É inteligente porque o doente vai estar melhor, vai estar mais relaxado, vai estar menos retraído, está mais satisfeito, está menos, não está mais satisfeito, mas está mais descontraído. Se calhar a atenção converge para a música
e, portanto, até coopera melhor, não é? Sim, No sim. próprio trabalho mesmo. Portanto, todos concordamos com a música. Eu acho que isso que é uma ótima ideia, é uma ideia muito que resulta, que deve resultar de facto e que não custa nada pôr ali uma coluna, pôr um bom aparelho de som, tem que ser excelente, e pode realmente fazer a diferença. Portanto, a música tem poder sobre Tem poder brutal, eu acho, enorme. Fixe. Não tem? Tem poder enorme. E realmente adapta-se a tudo. Há momentos de alegria, há momentos de felicidade, há rituais de funerais com músicas, há música fúnebre, há música. Sim. Há músicas para todos os estados de espírito, não é? É uma coisa absolutamente. Eu acho que é das artes, é a arte mais. Não é mais completa, não sei, mas mais transversal, mais abrangente e mais mágica, porque realmente lá está, não nos chega pelos olhos como quase tudo, não é? Como 80% do conhecimento. Chega-nos por outro órgão, por outro sentido, que depois também nos remete a imaginar. Como tu não vês a música, ouve-la, ouvir remete para outras sensações que a visão não deixa, porque condiciona, estás a ver, depois de ver uma coisa que é cor de laranja, vai-te ser difícil imaginá-la azul. Agora, se ouvires, já pode ser da cor que quiseres. Porque ela não está visualmente presente, não é? Portanto, já falámos. Querias alguma coisa? Força, ainda estava. Portanto, já falámos sobre muitos tópicos, moralidade, religião, música. Mas eu só vou aqui corrigir o Sebastião. Nas creches e nos jardins de infância também se trabalha muita música, não só na escola de primeiro ciclo. Precisamente pela importância dela, percebes? É perfeitamente, pode e deve, e aplica-se muito Sim. a idades bastante mais precoces que o primeiro ciclo. Sim, não me ocorreu neste caso, mas eu reconheço que... E precisamente porque se lhe reconhece, tanto pode ir um professor de música, isso é o ideal, por exemplo, nós temos lá um, como nós, por exemplo, eu na minha sala tenho sempre música, isso está fora de questão eu não ter o rádio ligado. Olha, sabes o que é que eu fiz na sexta-feira? Não. Ontem, na quinta, tenho lá óperas. As grandes áreas das óperas, não tenho as óperas internas. Estava com relativamente poucas crianças na sala, as outras não estavam lá. Tivemos a ver o que é um tenor, o que é uma soprano, o que é uma voz grave e uma voz aguda, por exemplo. Eles estavam a fazer trabalho, não estavam a correr e a falar, não, estavam a fazer trabalho de mesa, calmo, portanto eles iam ouvir a música, porque estavam a fazer coisas mais paradas, digamos assim. E eu pus as áreas das óperas, que tenho lá, e estávamos a ver isso. Quando é que era ela a cantar, quando é que era ele, se ela tinha a voz grave ou aguda, e ele, e como é que se chama quando é uma senhora, percebes? E estão a fazer as coisas e estão a ouvir. Sabes porquê, Sebastião? Porque eu acho que há uma coisa na educação, nós muitas vezes também tendemos a educar como fomos educados. Por exemplo, o Rodrigo ouviu ópera quando era pequenino e música clássica, ainda ouve, gosta de alguma delas, eu sei que gosta. Eu gosto. Embora ele agora não tenha aqui falado, mas ele ouve. Também me foi a oportunidade de falar. Tu disseste que gostavas de Metallica e de... Gosto de metal e de rock, até ter sido interrompido. Pronto. Não, depois não falaste na ópera. Foi, mas depois podemos ouvir para todos. Eu, quando era da vossa idade e mais nova, eu ouvia todos os dias música clássica ao almoço. Bons tempos que as pessoas almoçavam em família, o almoço. E, portanto, o meu pai punha sempre música clássica. E eu tenho a noção que é uma música que não é fácil gostar-se. Então, ópera não. Ópera tu tens de ouvir bastantes vezes, porque senão não gostas. Porque depois também há isso na música. Há músicas que tu gostas logo, não é? Mas também há isso no rock. Os Genesis, por exemplo, são os meus favoritos. Mas não se gosta logo à primeira. Depois começas a gostar muito, mas não é uma coisa que entra assim como uma balada audível de 2 minutos ou 3, não é? Tem muitas nuances, são muito ricos, não é? Fazem muitas nuances dentro da mesma música. E eu gosto de ópera, e eu sou ópera quase desde que nasci, desde que me lembro como gente. E achei por bem passar isso ao Rodrigo, porque são coisas que eu acho
que são boas coisas que se passam. E porque nós depois retiramos prazer delas, não é? Portanto, são coisas artísticas, que têm valor artístico e que nos vão dar satisfação pessoal, não é? E portanto, mas tu realmente, se não ouves de pequenino, ou se não te predispões a deixa isto, será que isto é giro? Deixa-me, e insistires um bocado, não vais gostar. Não é fácil gostar assim. Vamos uma vez à realmente é muito bom. Não, para não? Em particular, o meu caso, como eu estou a estudar para ser um profissional na área, eu tenho que ter um olhar crítico sobre porque é que, por exemplo, não me satisfaz a mim. É assim, pronto, pelo menos falo para mim, tenho que ter um olhar crítico. Eu, por exemplo, eu admiro a sua complexidade da ópera, sei que tem relações com a cantata, apesar de não haver a parte cênica. Uhum. Por exemplo, eu tenho que ter um olhar crítico, porque é que se calhar não me satisfaz tanto? Precisamente por ser muito pensada. Exatamente por ser muito pensada. Falo isto tendo base, por exemplo, a música indeterminada ou a música ambiente. Pronto, algo que não fui treinado para tal e que possivelmente até gostaria mais de conhecer. Pronto, mas seja como for. Porque é uma música que depois é representada, não é? É quase um teatro musical. Não é este o termo, provavelmente, mas de facto aquilo é canto, é música e é representação. Estão ali três artes, não é? Está ali o teatro, o canto e a música. Tudo em perfeita harmonia. Isso não é uma coisa. Exatamente. Não é pena doce, como se costuma dizer, não é? Tem que haver realmente ali muita coordenação, muita harmonia, não é? Eu não digo que desgosto, contudo aprecio a sua complexidade. É isso que eu quero dizer, não é em tom de desaprovar. Não é em tom de desaprovar, é só mesmo aprecio a sua complexidade, contudo não me identifico com o género, é só isso. Não é desaprovo, não é não gosto. Nem podias, como músico que és, Exatamente. tens de reconhecer mérito artístico, não quer dizer que gostes. Sim. São coisas Só não me diferentes. identifico. Não cresci nesse ambiente. Não é? E- Há filmes às vezes que são muito bons, se calhar, e que eu digo assim, pá, eu não percebi o filme, mas percebi que é um grande filme. Eu é que não, olha, eu não me identifico, ou ainda lá não cheguei, mas que é um bom filme, é. Agora, eu não gosto. Ou não é? E Completamente natural. É uma coisa natural. Lá para também quê? aqui. Acho que querem Não é? acabar a conversa. Já falámos de uma cara tópica. Não sei há quanto tempo é que estamos a falar, mas é, olha, uma boa conversa o tempo voa, não é? Pronto. Quando quiseres. Pronto, ficamos por aqui então. INTP, e ESFJ e ENTJ.